E o que adianta você estar bem e você querer só para você? A gente tem que compartilhar. Isso é cooperativismo, onde cada um é tão importante quanto o outro. Sabe que a cooperativa está ali para o bem comum, para o bem da gente. Quando eu preciso da cooperativa, ela está sempre pronta, né? É exatamente isso. A minha vida foi mudando, cara. Acho que a cooperativa dá aquele impulso, né? Na maneira que ela cresceu, cresceu junto. Meu pai comprou um caminhãozinho, era uma carga por dia. Hoje não, hoje você vai lá, faz 2, 3 viagens por dia, né? A gente aprendi muita coisa. Você convive com aquilo todo dia, né? E você acaba fazendo assim também, o cooperativismo. E não vou parar por aqui não, viu? Não vou parar não. Estamos se ajeitando para crescer mais ainda. Essa é uma homenagem da Coamo ao cooperativismo, pois com ele, a vida é a gente que transforma. Uma biografia repleta de conquistas, feita de muitas histórias que merecem ser contadas. Um plano apaixonado pela vida, feito de muitos corações apaixonados pelo que fazem. Um futuro de grandes sonhos, feito por quem tem os melhores motivos para realizá-los. Não pergunte como fizemos tudo isso acontecer. Pergunte por quê. Unimed Campo Mourão. Nossa busca é você. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à segunda live do Dia de Cooperar, que tem o tema Cooperar para Transformar. Uma iniciativa das cooperativas Coamo, Cred Coamo e Unimed Campo Mourão, fazendo parte das comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo, que acontece neste sábado, 4 de julho. Estamos aqui ao vivo no auditório da Unimed Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. Agradecemos a sua audiência e lembro a todos que aqui nesse ambiente nós estamos observando todos os protocolos com distanciamento e higienização das mãos. A nossa programação teve ontem a primeira live com o tema Cooperação que Transforma Vidas, com o presidente da Unimed Campo Mourão e o presidente dos conselhos de administração da Coamo e da Cred Coamo. Você que não assistiu ontem, pode ir no YouTube Coamo Agroindustrial Cooperativa, que você tem a live de ontem. Amanhã, o tema será Finanças Pessoais e Orçamento Familiar, a partir das 18h45, pelo canal do YouTube Coamo Cooperativa e também pelo Facebook da Coamo e pelo Facebook da Unimed Campo Mourão. Mas hoje, o assunto também interessante será saúde física e emocional em tempos de pandemia. Um assunto muito interessante que eu convido você a participar, inclusive no chat, você fazer a sua pergunta para que os nossos convidados possam esclarecer um pouco melhor. Interaja conosco, envie as suas perguntas aos nossos convidados. Desejamos uma ótima live, agradecemos a sua audiência, agradecemos a equipe organizadora aqui da Unimed, da Coamo e da Cred Coamo. Muito bem, cuidar da saúde mental durante a pandemia do coronavírus deve ser também prioridade na vida minha, sua, de todos nós. Por isso, esse webinar Cooperar para Transformar traz esse tema, saúde física e mental em tempos de pandemia. Ansiedade, alimentação, exercícios físicos são temas que nós vamos abordar aqui. Os nossos convidados hoje, vamos apresentar aqui, à minha esquerda, a nutricionista Karen Emanuele Giovanni. Ela é nutricionista da Unimed Campo Mourão, é graduada em nutrição pelo Sesumar, graduada em pedagogia, pós-graduada em gestão escolar, em gestão de saúde e atuando na área de nutrição hospitalar e clínica há 10 anos. Ao lado da Karen está o psicólogo Alex Ferreira, que tem experiência no cooperativismo porque foi aprendiz, menor aprendiz, trabalhando na Coamo no final da década de 1980. O Alex é psicólogo na Unimed Campo Mourão, é graduado em psicologia pela Faculdade Evangélica do Paraná, pós-graduado em neuropsicologia pela Faculdade Integrado de Campo Mourão, pós-graduando em psicoterapia clínica e atuando nas áreas de saúde mental, psicoterapia clínica e desenvolvimento humano há 9 anos. Ao lado do Alex, lá na ponta esquerda, o Dr. Carlos Eduardo Rosa Mildenberger, é médico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especializações, diversas especializações, como médico do trabalho, médico sanitarista, geriatria, filosofia e auditoria médica.
Há 28 anos, ele é médico do trabalho da Coamo Agroindustrial Cooperativa. Esses são os nossos convidados. À medida que eles forem apresentando o seu tema, faça a sua pergunta. Nós, na medida do possível, vamos encaminhar a eles para que eles possam discorrer e tirar as suas dúvidas. O tempo é muito curto, nós seremos bem objetivos para que vocês possam ter a melhor informação. Eu vou começar aqui passando a palavra para o psicólogo Alex Ferreira. Alex, em tempos de pandemia, a sua área de psicologia é uma área bem consultada. Como é que se convive com ansiedade? Como é que é esse lado emocional numa situação que nós nunca vivemos e nós fazemos parte do povo latino? O povo latino gosta de se aglomerar, ele gosta de se abraçar, enfim, ele gosta de celebrar. Como é que se convive com tudo isso? Boa noite, bem-vindo aqui. Boa noite, Divaldo. Muito obrigado, Divaldo, pela apresentação, pela colocação. E uma boa noite para você que está em casa, para você que está nos assistindo também. Esse assunto é um assunto muito interessante, esse assunto tem sido discutido nas mais variadas mídias, né, sociais. E conviver com uma pandemia é algo muito difícil, porque pandemia é algo novo, algo muito novo. Nós somos acostumados a lidar com coisas novas a todo tempo, seja uma mudança brusca na vida, a morte de alguém, o nascimento de alguém, a mudança de emprego e muitas coisas. Mas a pandemia é algo novo que abalou o mundo inteiro, que mexeu com todas as estruturas do mundo inteiro, seja a estrutura dos sistemas de saúde, família, emprego. E então isso é natural que desperte uma grande ansiedade generalizada, tá? Então as pessoas, quando lidam com algo novo, sempre buscam parâmetros, né? Parâmetros e alguém que já passou por aquela situação, e alguém que superou aquela situação. Mas agora, Edivaldo, quando nós olhamos para o lado, nós não encontramos alguém que superou. Todos estão vivendo o mesmo momento. Então todos estão experimentando a mesma ansiedade, a mesma sensação de insegurança, a mesma sensação de medo, essa sensação de não saber o que virá, né? Hoje nós temos uma pequena luz, né, ao fim do túnel, uma esperança de uma vacina, mas isso ainda é algo muito longo dentro dos números, né, que nós vemos, dos números, dos relatórios que saem semanalmente. Então isso mexe um pouquinho com a nossa estrutura, mexe bastante. Muito bem, o Fred Barros em Paranaguá está perguntando, diante disso, como é que se lida com essa ansiedade? Nós temos, vou colocar aqui duas, vamos classificar, A e B. As pessoas que estão no grupo A e as pessoas que estão no grupo B. As pessoas do grupo A, diante dessa, vou colocar melhor, quando começou lá no mês de janeiro, aquela iminência de vir para o Brasil, de se propagar, né, de virar uma pandemia, havia um medo. Isso tudo aconteceu aqui no Brasil em março para abril. Então, ali, todos foram impactados e neste impacto nós tivemos uma separação do grupo A e do grupo B. O grupo A se isolou, se distanciou socialmente, ficou em casa, né, mudou a sua rotina. Mas esse grupo ficou muito ansioso. E essa ansiedade do tédio, de não viver as relações, de não visitar suas famílias, né, de não conviver socialmente, esse grupo ele não conseguiu lidar com essa situação e, de alguma forma, ele buscou compensação. Compensação no alimento, compensação na ingestão excessiva de bebida alcoólica, e, por fim, né, nas festas clandestinas, no circular de uma maneira indisciplinada. E o grupo B é o grupo que está fazendo um bom uso desse momento. O que é fazer um bom uso desse momento? Está aberto, está encarando esse desafio. O que eu posso aprender dentro desta pandemia? Um monte de coisa está acontecendo. O fato de estarmos aqui falando com vocês nessa live é um dos fatos que estão acontecendo, que é o uso das mídias, é o uso das redes sociais, é o uso desses recursos de informação para poder circular. Então, eu converso com pessoas hoje pela internet que eu não conversava. Eu utilizo hoje os meios sociais, as mídias sociais,
porque antes eu não fazia, eu aprendi a fazer isso com tudo isso. Então, estou no grupo B. As pessoas do grupo B, elas estão encarando esse desafio e estão realmente desfrutando, aprendendo e evoluindo com ele. Então, seria uma forma, né? O grupo B é a forma de lidar. A ansiedade, à medida que eu vou aprendendo a lidar com a situação, a ansiedade, ela diminui. Eu consigo controlar, eu consigo dominar ela. Eu estou aprendendo com ela, ela está me ensinando alguma coisa. Então, é uma interação, uma conversa com ela, com o medo, com a angústia. E o lidar com essa situação implica em estar ocupado e não estar ocioso? É relativo. Porque eu posso tentar ocupar com coisas que não estão me dando crescimento, uma coisa que não estão favorecendo o meu crescimento, a minha evolução. Eu posso assistir um filme aleatório, um vídeo aleatório, eu posso estar comendo uma comida aleatória, eu posso estar fazendo alguma coisa que não está agregando. Mas se eu tenho a consciência, se eu estou ativo nessa situação, eu estou trabalhando para poder fazer com que as informações, tudo, né? Tudo que as minhas experiências, né? Todas as minhas experiências, contribuam para o meu crescimento. E esse impacto nas famílias, então, como é que o senhor vê? Impacto, veja bem. Porque são situações nunca vistas e nunca vivenciadas. Famílias, de repente, nunca estiveram tão juntas quanto agora, por uma situação circunstancial. Exatamente, Livaldo. O impacto, no caso você, qualquer pessoa, né? Nós precisamos entender que este impacto ele despertou, ele veio para um despertamento. Então, eu me despertei para uma nova realidade. Então, vários significados estão inseridos dentro deste contexto. Tá? A valorização da família. A família está em casa, as crianças estão em casa, os adolescentes estão em casa. Nos obrigamos a viver uma relação que a rotina normal não estava favorecendo. Aquela correria frenética do dia a dia, ela não estava favorecendo. Diante de um isolamento, de ter que ficar em casa, ou de restringir, né, a convivência social, então ele abre possibilidades, abre oportunidades para que o relacionamento venha acontecer. O impacto acontece quando eu me deparo com essa situação e não sei o que fazer. Então nós temos pais, eu não sei o que fazer com os meus filhos em casa. Eu não sei o que fazer com a ansiedade dos meus filhos. Eu não sei o que fazer com o tédio, né, dos adolescentes, principalmente dos adolescentes aí no início da puberdade. Eu não sei o que fazer com o tédio deles. Bom, o eu não sei, o declarar eu não sei, significa que eu quero aprender, significa que eu estou precisando aprender. Agora, o se abrir, né, permitir essa abertura, já é uma coisa que depende de cada um. O Vilmar Simo, da região de Toledo, ele diz aqui, o grupo B tem como forma a capacidade de se reinventar. É isso mesmo? Exatamente. O se reinventar, o se ressignificar, olhar para a evolução, Elivaldo. Olhar para as mesmas coisas de uma maneira diferente. Então eu olho para a minha vida, eu estou reavaliando toda a minha vida, estou reconstruindo todo um olhar sobre a minha vida, sobre aquilo que eu vivo. Emprego, família, amigos, relações, etc, etc, etc. Muito bem. Alex, e depois disso tudo, o que vai mudar? Não sabemos do dia de amanhã. O que nós sabemos é que não seremos mais como éramos antes. Esse processo todo, ele balançou com a Terra, ele balançou com o planeta, ele vai possibilitar uma grande transformação, sim. Só que como que nós vamos saber? Depois que tudo isso acabar. Né? Então nós não conseguimos ter um olhar do futuro, do que vai acontecer, como será. Mas sabemos que muito do que está acontecendo terá os seus frutos depois de tudo isso. Quer dizer, o que muita gente está fazendo agora pode continuar, pode ser melhor. Porque não fazia antes, está fazendo agora e pode fazer depois. O grupo A está passando o tempo. Então ele está esperando passar. Ele está esperando tudo isso passar, o grupo A. O grupo B, não, ele está aprendendo. Então aquilo que ele está construindo agora vai se perpetuar, vai permanecer. É uma construção, uma grande aprendizagem.
Muito bem, Alex. Eu acho que nós vamos ter um tempo depois para fazer uma outra rodada. A gente vai conversar agora com a Karen Giovanni. Karen, uma coisa está ligada à outra, né? Então, nesse momento de fiquem em casa, as pessoas estão em casa. E daí vem o lado da alimentação, né? Nem todo mundo está comendo bem, né? O Brasil já é um país que tem um percentual grande de obesidade. Então, eu começo perguntando para você, comida traz conforto? Esse monte de comida pronta aí, essa alimentação, o brasileiro come bem naturalmente? E agora, em tempos de confinamento, como é que é isso, cara? Boa noite. Então, é bem importante a gente falar sobre isso também. É que antes de começar toda essa pandemia, a gente tem que analisar que o Brasil já vinha numa curva crescente de sobrepeso e obesidade, né? E agora acabou piorando. Acho que depois que tudo isso passar, que a gente tiver dados, nós vamos ver como tudo isso aumentou, né? E quando começou tudo isso, as pessoas que já eram ansiosas viram isso se acentuar depois da pandemia. Também as que não tinham tanta ansiedade assim, viram alguns traços surgir. Porque mudou tudo, né? E se a gente não souber canalizar essa falta que a gente tem dentro da gente, ou esse excesso em uma coisa que seja importante para a nossa vida, a gente acaba descontando isso na alimentação de alguma forma. E depois que tudo isso começou, a gente viu que as pessoas começaram a cozinhar mais em casa. Por as famílias estarem mais reunidas, mas esse cozinhar acabou que não foi tão saudável assim. As pessoas não estão cozinhando coisas saudáveis, elas estão procurando comer, fazer mais coisas em casa, principalmente coisas diferentes, porque agora está todo mundo junto, né? Então, coisas de uma rotina normal, que normalmente a gente não tinha tempo de fazer e agora está tendo, estão sendo feitas também, mas não são coisas saudáveis. E a gente tem que levar em consideração que tudo que é feito, que não seja saudável agora, vai ter uma hora vai aparecer esse problema lá na frente, né? O que não nos ajudou muito também foi a chegada do inverno. Que quando o frio chega, a gente tem uma necessidade maior. O corpo, ele requer mais energia para se manter aquecido, né? Então, a gente acaba querendo comer coisas mais quentes. Por exemplo, num dia como hoje, que é um dia mais frio, a tendência é natural. Quem está nos vendo agora, certamente está comendo melhor hoje e comendo mais, é isso? A gente tem uma tendência... Não é só aquela sopinha tradicional num dia de frio, né? De querer comer coisas mais quentes, mais pesadas, né? Que quer dizer alimentos mais gordurosos, mais açucarados. Esses alimentos, no momento que a gente faz essa ingestão, eles trazem uma sensação de saciedade, de felicidade e de bem-estar. Mas a gente tem que lembrar que a longo prazo, quando consumido em excesso, ele é muito prejudicial à saúde. E pode levar a gente a essa curva crescente aí de sobrepeso e obesidade. E quando a gente está obeso, devemos lembrar que a obesidade traz outros problemas de saúde relacionados. Por exemplo, diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares, que leva a gente para o grupo de risco do Covid-19. Então, por isso que é bem importante a alimentação nesse momento também. Quem já está nessa curva de obesidade e sobrepeso, correr atrás do prejuízo. Quem não está, tomar cuidado para não entrar nesse grupo de risco que a gente tem ouvido falar bastante também. Cara, o Antônio César Gomes de Mangueirinha pergunta aqui, você falou em correr atrás do prejuízo, e ele pergunta, o que fazer? O que fazer? Tem algumas dicas importantes que é legal seguir. Quando tudo isso começou, o que a gente viu muito das pessoas? Parei com dieta, parei com alimentação saudável, parei com atividade física, vou ver até onde isso vai dar para depois tomar minha vida. Então, agora é hora de começar de novo, porque a gente não sabe até quando isso vai. Então, não tem como esperar acabar para voltar à rotina. É importante dormir bem, ter hora para dormir e hora para acordar. O sono está diretamente relacionado com a perda de peso e com a ansiedade também, né? Se você não dorme bem, desregula quase tudo. Ter horário para comer, horários pré-estabelecidos, não deixar para comer só quando sentir fome. Se a gente come só quando a gente sente muita fome, a gente não consegue comer só aquilo que é o necessário, a gente acaba comendo muito mais. Então, pré-estabelecer horários para comer, tentar comer alimentos mais naturais, não tão industrializados, procurar esse tempo que a gente está mais em casa para preparar as refeições mais saudáveis, lavar mais, né, e descascar mais do que desembrulhar menos, né? Tudo que for mais saudável vai ajudar bastante agora, tá? E é importante a gente ressaltar nesse momento também que a gente está vivendo a questão da prática da atividade física. Como todo mundo parou tudo quando isso começou, ninguém retomou.
E é bom lembrar que hoje a gente tem uma infinidade de aplicativos que podem ser baixados pelo celular, confiáveis para praticar essa atividade física em casa. E nós temos profissionais da área também. Tem educadores físicos prestando esse serviço via WhatsApp, online, dirigidos para você, feitos treinos diretamente para a pessoa, né, para cada especificidade. Então é importante procurar ferramentas que nos levem a ter uma alimentação saudável, uma vida ativa, mesmo em tempo de pandemia. Não é porque está acontecendo tudo isso que a gente pode abandonar. E esse é o momento mais importante mesmo, que a nossa alimentação tem que estar em dia, a imunidade tem que estar boa, e para isso a gente tem que comer bem. É importante lembrar para o pessoal de casa filtrar bastante as informações que a gente vem recebendo nas redes sociais. E esse impacto nas famílias e tal? Porque hoje, um monte de fake news, pessoal, muita gente compartilha sem ver a fonte, sem ver a veracidade disso. E depois eu vou emendar aqui, a Lucia Ávila está fazendo um contraponto. Ela pergunta o seguinte: posso comer uma refeição não saudável com qual frequência? Então assim, vamos lembrar que essa refeição não saudável com que frequência? Agora é importante a gente não fazer dietas muito restritivas, tá? Porque dieta muito restritiva, ela leva a gente a algum ponto que tem que ser analisado por um profissional, né? Mas agora não é o momento. O importante agora, Luci, é a gente ter uma alimentação saudável e diversificada, tá? Não é que você não possa comer algum tipo de alimento ou deixar de comer alguma coisa. Você pode comer, desde que tenha equilíbrio, desde que a quantidade seja suficiente para o seu gasto diário, né? E para isso você tem que procurar uma nutricionista, um profissional adequado para te falar, mas não precisa deixar de comer. Só que você não pode todos os dias ter uma alimentação diferenciada, né? Que eu acredito que é isso que ela quer dizer. Tudo tem um equilíbrio, mas não precisa deixar de fazer ela também só porque a gente está em quarentena. Mas tendo equilíbrio, a gente consegue encaixar tudo no dia a dia da alimentação. O Henrique Tomé, do Jornal Tribuna do Interior, que está nos assistindo, daí ele faz uma pergunta aqui. Karen, como controlar a compulsão alimentar? Essa compulsão alimentar que algumas pessoas já tinham e acabou ficando bem mais acentuada agora nesse momento, a primeira coisa é não se culpar, porque a gente se culpando por qualquer coisa, a gente tende a comer mais, tá? Não deixar ficar com muita fome, ficar um período muito longo em jejum. Isso faz com que a gente tenha uma compulsão alimentar também quando vai comer. Não consegue controlar muita quantidade da comida naquela próxima refeição. Praticar atividade física é uma coisa que ajuda muito também, porque libera hormônios específicos que vão ajudar a gente a não ter tanta fome assim. Comer várias vezes ao dia, tá? Coisas saudáveis, lógico, que é adequada para o seu biotipo. E tomar bastante água, tá? Se hidratar bem, saber diferenciar fome emocional de fome de comida, tá? Não tentar ficar se agradando com comida. Hoje eu estou feliz, então eu mereço comer. Ou aconteceu alguma coisa... Isso é fome emocional? Isso é fome emocional. É a pessoa mais feliz, ela come mais, ou é isso? Quando está muito triste também. Também isso. Acontece alguma coisa de ruim no trabalho, então eu mereço comer alguma coisa hoje, uma pizza, um lanche. Ou eu estou muito feliz porque aconteceu uma coisa boa. Então é bom saber diferenciar os tipos de fome também, para não ficar compulsivo e comendo sem perceber. O José Eduardo de Marilândia do Sul, que nos assiste aqui, ele diz o que o Alex já disse. As relações humanas não serão mais as mesmas depois da pandemia. Mas ele pergunta, e a alimentação das crianças? É bem importante. A alimentação das crianças... O Brasil também tem um índice grande de crianças obesas. Né? Tá bem complicado. O que a gente tem visto, principalmente em consultório, é que como as crianças são as que estão ficando mais em casa, estão mais presas, os pais estão tentando compensar isso com comida. Oferecendo muito doce, oferecendo comida gordurosa para tentar, de alguma forma, acalentar essas crianças com tudo que está acontecendo. Então, a gente pede, não façam isso. Tentem incentivar a alimentação mais saudável ainda nesse período. Exemplo arrasta. Então, quem está em casa, os adultos, os responsáveis... Tentem cozinhar melhor, dê exemplo, como coisas saudáveis perto das crianças e evitem manter em casa esses tipos de alimentos para que depois a gente não tenha tanto prejuízo assim com eles, né? Para recuperar. É fácil isso, cara? Não é muito fácil, mas é possível.
Não é muito fácil, mas é possível, porque tem que começar já desde pequenininho para depois não ter tanta dificuldade. Mas se depois de adulto a gente consegue, de criança a gente consegue também, né? Muito bem, Kari. A gente volta ainda daqui a pouco. Doutor Carlos, então nós ouvimos um psicólogo, ouvimos um nutricionista, o senhor está basicamente dentro do que o senhor fala sempre também, e daí nós chegamos com o senhor, né, com a situação agora, onde se abandona os exames de rotina, tem umas complicações, prevenção versus consequência, né? Consequência e prevenção. Aí nós temos a situação dos remédios crônicos, que o senhor fala sempre, esse acesso aos médicos às vezes um pouco mais difícil, esse comportamento de quem fica em casa, aí tem um lado emocional, né? E principalmente essa influência da televisão também, cada dia mais, alguns canais mostram, morreram tantas pessoas, enfim, todo esse lado psicológico e tem a saúde emocional. E aí, doutor Carlos? Boa noite para todos. Elivaldo, você pegou nos pontos importantes que a gente queria discutir mesmo com o pessoal, que preocupa. Porque a pandemia, uma pandemia viral, nos trouxe dois padrões de comportamento que alguns nós fazíamos, outros nós não, nem tanto, brasileiros, né? Que seria as questões de higiene, limpeza das mãos, etc., limpeza de superfícies, e a questão do distanciamento. E daí tem os instrumentos para isso. Na questão da higiene, pode ter algum problema? Não. O brasileiro é um povo que realmente, talvez porque nossa origem tenhamos índios, etc., banhos nós tomamos todo dia, sem problema nenhum, né? E o uso de álcool gel, etc., se der alguma dermatite, a gente controla, é tranquilo em termos médicos. A questão do distanciamento é que é complicada. Nós somos um povo aconchegante, nós queremos ficar juntos, e para um instrumento para se determinar o distanciamento das pessoas foi o isolamento social. O isolamento social está aí, a função dele, pessoal, é promover o distanciamento. O isolamento por si não tem outra função a não ser diminuir as aglomerações, etc. Então não adianta também a gente fazer um isolamento social e depois ir num supermercado, ir num lugar que tem aglomerações. Não está valendo nada aquilo. E aí o problema é esse tal de isolamento, onde nós temos os problemas de saúde, que nós já definimos, a questão nutricional, a questão psicológica, a questão pedagógica. Hoje acho que falta aqui uma professora para falar os problemas pedagógicos, e a questão médica. Na questão médica, o que nós estamos notando no padrão de isolamento social? O que está dando problema? Olha, pessoal, eu li, né, e nós observamos 50 mil diagnósticos a menos de câncer de mama. Nós tivemos nesses primeiros 3 meses de epidemia, pandemia. Uma diminuição violenta das consultas diabéticos, por exemplo, me parece em torno de 35% a 40% de diminuição de consultas de diabetes. E aí vai, hipertensão e todos esses problemas. Que solução que a gente pode dar para isso? Nós fomos um povo que nunca fomos treinados para isolamento. Alguns povos nórdicos ainda têm lá isolamento de 6 meses. Nós não temos isolamento, o ano inteiro nós temos apertamento, podemos dizer assim, né? Nunca isolamento e nem distanciamento. Então, pessoal, isso aí gerou esse problema que nós temos que resolver agora. Que sugestões que a gente pode dar para isso em termos médicos? Primeira coisa, nós temos que criar mecanismos para que agora, ainda durante a pandemia, nós façamos esses exames, mantendo algum isolamento social, mas façamos esses exames. E seria como? Sugestões, né? Sugestões todo mundo pode dar. Aumentar, por exemplo, para o período noturno, a realização de mamografias. É uma sugestão, né? Por quê? No período noturno, não teríamos aglomerações, a mulher ia lá e fazia sua mamografia, etc., porque é essencial. A telemedicina, medicina à distância. Alguns médicos vão falar, eu também vou falar, o Livaldo sabe disso, já foi meu cliente,
meu paciente. Eu sou daquele médico que gosta de colocar a mão, fazer a palpação, fazer a ausculta, tudo, né? Mas a telemedicina ela é interessante, ela é um pouquinho menos que esse contato que a gente tem que ter com o paciente, mas ela é muito melhor do que, por exemplo, a opinião pelo telefone, que a gente sempre deu, mas é uma coisa que deixa a gente inseguro, muito inseguro. Né? Todo médico, quando dá uma opinião com o telefone, é inseguro. Então, tem essa tal da telemedicina, que eu acho que é uma coisa que vai ficar, não tem outro jeito, mas ela podia ser aprimorada para ajudar agora nessa questão do isolamento. Por quê? Nós temos lá um paciente psiquiátrico que já tende a se isolar, uma pessoa com depressão. Se essa pessoa, quando estava aberto, estava facilitado, agora ela está no que ela queria mesmo, ela se isola. Se isola, e nós vamos ter problema. Com a telemedicina, a gente acessaria esse paciente, o psicólogo poderia acessar esse paciente, conversar, não substituir a conversa do dia a dia, mas sim aquela consulta clássica continua existindo, mas essa quesinho de coisa nós podemos acertar nesse momento. Então, sugestões. Doutor Carlos, quando o senhor fala que esses exames de rotina não estão sendo feitos, se eles não continuarem não sendo feitos, o que é que vai acontecer nos próximos meses, o ano que vem? O ano que vem nós vamos ter um câncer, por exemplo, pegando o câncer, que nós não diagnosticamos 50 mil até agora. No ano que vem, o câncer que a gente estaria diagnosticando ia estar em loco, com possibilidade de cura, com tranquilidade. O ano que vem nós já vamos ter uma invasão de um gânglio, uma metástase, alguma outra coisa que já vai dificultar o tratamento e talvez o resultado não fique tão bom. Os diabéticos, nós vamos ter problemas, né? Com certeza. Cada ano que você se perde com diabetes de tratamento, nós temos aí 5 a 10% da população brasileira diabética, bastante, né? E sem um controle adequado. E pegamos outro exemplo, o pessoal da tireoide, do hipotireoidismo, que não estão fazendo os exames a cada 4 meses, etc., estão sem controle. Né? Então, isso é problema. Tá? Então, na questão, inclusive, dos medicamentos, que eu vejo um problema nessa pandemia. Medicamentos psiquiátricos. Né? Nós tivemos casos na empresa de pessoas que não estavam tomando remédio para tratamento de depressão e tiveram problemas, lógico que tiveram. Por quê? O difícil acesso que eles estão tendo nesse momento para o tratamento psiquiátrico. E os outros tratamentos também. Então, no tratamento, sugestão minha, mais uma vez, eu estou dando algumas receitas via WhatsApp, não de remédios psiquiátricos. Remédios psiquiátricos das pessoas que a gente conhece, quem estava acompanhando, etc., eu, como estou em isolamento social, que eu tenho mais de 60 anos, não parece, mas tem. Né? O senhor está no grupo de risco. Estou no grupo de risco, então eu faço a receita, o pessoal me telefona, eu faço a receita e deixo na portaria do prédio. O porteiro do prédio, nesses casos, está dentro dessa receita. Então, entregando a receita. Mas a gente está, pelo menos, tentando fazer isso. O José Eduardo, aqui de Marilândia do Sul, ele disse que realizou o uso do recurso da telemedicina, via videoconferência, e foi bem atendido, só que no início ele estava receoso, porque é uma coisa nova, né? É uma coisa nova, mas a gente sempre fez a teletelefonia aí, que sempre foi, pegando assim para os colegas médicos que sabem, na teleconferência, por telefone, a pessoa falava, doutor, eu estou com febre com as pintinhas no corpo. Você, puta vida, essa pintinha no corpo dá uns arrepios na gente. Aí você pega na teleconferência, está lá. Você vê a pessoa, você sabe se é um exantema, que é uma coisa relativamente que dá ali com a dengue, aparece, não é uma coisa de gravidade, um exantema, mas pode ser uma petéquia. É mancha vermelha para o leigo. Só que a petéquia indica gravidade e a pessoa está com risco à vida. Na teleconferência, na telemedicina, a gente consegue ver isso. É melhor que o telefone. Isso é verdade, é bem melhor que o telefone. E outro assunto que eu gostaria de falar, né, no meu tempinho aqui, é a questão de medicamentos, pessoal. Tem 1 minuto.
Então nós vamos prorrogar. Um minutinho. Tem a questão dos medicamentos. Medicamento, pessoal, nós temos os medicamentos psiquiátricos, nós estamos tentando dar o jeito. Medicamento para pressão, que aumentar o prazo, que pode ser feito há 6 meses, valendo aquela receita, que o pessoal renovar. E temos os medicamentos da própria Covid. É um tema espinhoso, mas a gente não pode deixar de falar aqui. Pessoal, quem medica é médico, odontólogo, o pessoal de enfermagem no setor público. Esse pessoal tem um estudo, tem condição de te dar uma noção. Na rede social, nós vemos muita coisa complicada. Alguns remédios para verme, que estão sendo utilizados aí como viricidas, alguns medicamentos que tiveram algum perfil de discussão política também, que não foi adequado, tá? Que funcionam ou não funcionam. O uso de, por exemplo, corticoides, que está bem definido o momento de se usar para os médicos. Os médicos sabem qual é o momento de usar aquilo ali, a população não sabe, é um remédio barato, vai lá e toma na hora que começa a ter dor de garganta, ou uma tosse, ou uma febre, piorando o quadro do Covid. Se ele for utilizado certamente o corticoide na hora que acabou a crise viral e a pessoa está lá depois do 10º dia e começa o problema pulmonar, a indicação é espetacular com 30% de possibilidade de recuperação da pessoa, de diminuição de mortes, de 30%, uma coisa recente. Mas se você usar ele antes, você joga a pessoa no grupo de risco. Então, as pessoas nossas na cooperativas que fazem uso de grande dose de corticoide estão no grupo de risco. Aí o pessoal pode perguntar, mas, doutor, como é que uma coisa pode colocar a pessoa no grupo de risco e o mesmo medicamento pode servir depois para salvar essa pessoa? É o momento. E quem define o momento é o médico, a enfermagem, o pessoal da equipe de saúde, pessoal. Doutor Carlos, uma pergunta aqui do Roberto Creve, lá de Coronel Vivida. Quando acabar a pandemia, a gente espera que seja logo, o uso do álcool em gel deve continuar fazendo parte da rotina diária? Pessoal, algumas coisas que nós estamos fazendo agora vai continuar? Deveria continuar? Olha, eu acho que máscara, por exemplo, né? Pegar o álcool, máscara. Eu acho que nós vamos pegar o costume, o saudável costume asiático de quando nós estivermos gripados, nós termos o respeito pelos outros e usar máscara. Isso aí a máscara vai colocar para nós. O álcool, nós continuamos tendo ele como padrão desde a época do H1N1. Ele vai diminuir, lógico, de intensidade, né? Como diminuiu? Há 2 meses atrás, você usava álcool que o leitor do Banco do Brasil lá, fazendo propaganda do Banco do Brasil, não conseguia ler a minha digital, mais de tanto álcool que eu estava usando. Agora a gente está usando, mas quando necessita mesmo, né? Então isso aí vai continuar, Elio. Então essas coisas vão continuar, eu acho. E tem que continuar porque, como a população mundial está não sei quantos bilhões atualmente, nós vamos ter uma pandemia atrás da outra. E, infelizmente, não é que eu seja pessimista, sendo realista. Nós tivemos a SARS, que não progrediu, a MERS, que não progrediu, e tivemos o Covid, que evoluiu, atingiu o mundo inteiro. Nós vamos ter umas sequências de epidemias que nós vamos ter que aprender a cuidar, né? O mundo vai ter que aprender com essa epidemia.